Pare tudo que você está fazendo neste momento. O deputado Hélio Lopes, do Rio de Janeiro, conhecido como Hélio Negão, acampou na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF. Ele encontra-se acampado neste momento. Ele está se manifestando em frente ao STF em Brasília. Teremos também no dia de hoje, Alexandre de Moraes é denunciado por violação de direitos humanos na OEA. Nova denúncia vem a caminho e também no dia de hoje teremos a Lei Magnitsky que pode sair a qualquer momento. Estamos todos na expectativa. Tivemos a surpresa e grande surpresa também sobre a Venezuela com tarifas sendo aplicadas ao Brasil. Vocês vão ver aqui comigo o que está acontecendo. Teremos uma denúncia feita pela Rádio Bandeirantes de que Luiz Inácio Lula da Silva, logo no início, proibiu o Itamaraty de dialogar com os Estados Unidos. Vejam que absurdo. Tudo isso no dia de hoje. Teremos também sobre o caso Felipe Martins e como ele vem se tornando um ícone na direita em relação às suas ações e atitudes honrosas que tem prevalecido e tem sido mostradas a todo o Brasil. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Vamos para a matéria. Deputado Hélio Lopes chegando neste momento, tá na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, tá? Ele está acampado, acabou de chegar, tá? Tem pouco tempo que ele chegou, está acampado em Brasília, em frente ao STF, em frente ali ao Palácio do Planalto, logo ali atrás do Congresso. Hélio Lopes, tá? Fazendo aí a sua manifestação contra as injustiças que estão sendo cometidas no nosso país. As injustiças das quais estão implicando sobre todo brasileiro e sobre também nosso querido Jair Messias Bolsonaro, que encontra-se agora com tornozeleira eletrônica e cerceado de falar com a imprensa, de dar entrevista. Ele está aí agora, neste momento, montando a sua barraca, tá? Está arrumando as suas coisas. Nós devemos, provavelmente, assim que eu sair do estúdio, eu devo ir para o local para poder gravar uma entrevista ao vivo com o Hélio Lopes, ainda no dia de hoje, tá? Então já se preparem que nós vamos sair do estúdio e vamos mais tarde estar com vocês aqui, fazendo uma entrevista ao vivo com o deputado, diretamente da Praça dos Três Poderes. Então fiquem ligados. Hélio Lopes chegou, tá? Na Praça dos Três Poderes, montou sua barraca, levou o colchão, levou o mala, vejam só, eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Ele nesse momento ele está aqui preparando a sua estadia, tá? Em manifesto contra as injustiças que estão sendo cometidas no nosso país. Então fiquem atentos que nós mais tarde estaremos na Praça dos Três Poderes fazendo essa cobertura ao vivo, inédita para vocês aqui no canal. Olhem bem assim, olhem bem aqui. Vou trazer para vocês agora aqui, ó. Ele já está aqui arrumando a sua barraca, olha só, com a sua Constituição Federal. Vamos ver aqui. É inédito essa imagem inédita, tá? Acredito que poucos tiveram acesso a essa imagem, mas já estão correndo, tá? Eu trouxe para vocês imediatamente para que vocês tenham conhecimento de que o nosso deputado Hélio Lopes, Hélio Negão, está acampado em frente ao STF, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Vejam só, ele tirou uma Bíblia, tirou a Constituição, tirou a Bíblia, está preparando para dormir na Praça dos Três Poderes, tá? Levou o colchão. Então vejam só o nível que nós chegamos, onde um deputado federal, tá? E com uma atitude louvável, foi até a Praça dos Três Poderes, tá? Para iniciar
uma nova fase desse manifesto. Hoje está acontecendo, tá? Bandeiraços por todos os estados, tá bom? E nós vamos trazer já para vocês aqui, olha, as imagens também do que está ocorrendo em Brasília, tá bom? Olha, vejam só o nível que nós chegamos, né? Deputado fazendo aí seu manifesto, tá bom? Dando o pontapé inicial necessário, tá bom? Parlamentar que nós sabemos de extremo respeito, mais votado do estado do Rio de Janeiro, e está aí, ó, neste momento, fazendo seu manifesto sozinho, tá? Esperamos que outros parlamentares venham a aderir à ideia e nós possamos ter aí, né? O Brasil começa a mostrar sinais de que ele pode parar a qualquer momento. Isso é um sinal de que o Brasil pode parar a qualquer momento. Os deputados federais estão dispostos a paralisarem o Brasil, tá? Vejam só essa cena. É impressionante, né, pessoal? Impressionante como os nossos deputados da direita estão empenhados em fazer com que o manifesto ganhe por todo o Brasil a força que necessita, tá bom? Essas atitudes são atitudes exemplares. É claro que o brasileiro, né, o cidadão comum, tem medo de fazer exatamente isso aí, porque nós sabemos o que aconteceu, tá? E o que pode vir a acontecer. Agora, vamos ver se ele terá aí, a Polícia Militar, né, vai querer, né, retirá-lo deste lugar, tá? Vamos aguardar, eu quero estar lá mais tarde para que a gente possa acompanhar, porque nós, cidadãos brasileiros, não temos essa coragem devido ao estado ditatorial que nós estamos vivendo, né? O medo que todos têm, obviamente, de ser presos, né? De ter sua liberdade cerceada, sua vida devastada, é muito grande e é compreensível, né? Mas as pessoas estão perdendo o medo, tá? Então isso é um sinal de que logo teremos aí, né, mais pessoas aderindo, quiçá, né, deputados, né, aderindo também esse movimento. Eu não sei como isso vai ficar, mas nós sabemos que começa a ter, neste momento, tá, uma nova fase, né? Isso já foi um ponto, tá? Uma virada na página, porque aqui inicia-se uma nova investida, tá? Uma vez que ele está em frente ao STF, realizando esta manifestação. Uma clara mensagem de que nós devemos, tá, perder o medo e ter a consciência de que é legítimo nós nos manifestarmos, tá? Agora, em relação à manifestação, eu fiquei surpreso hoje, né, quando eu tive a notícia de que Alexandre de Moraes, ele foi denunciado, tá? E o caso está correndo por violação de direitos humanos. Essa matéria, inclusive, eu vou trazê-la agora. Moraes é alvo de denúncia na OEA por violação de direitos humanos. Autor da petição enviada à CID solicitou sigilo, alegando temer represárias e apontou supostos abusos judiciais, censura e prisões ilegais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização do Estado Americano, OEA, recebeu petição que acusa o ministro Alexandre de Moraes de violação sistemática de direitos humanos no Brasil. O autor do documento pediu à entidade para ter nome preservado e menciona supostas ilegalidades praticadas por autoridades brasileiras, especialmente após as depredações da sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O texto aponta o ministro Alexandre de Moraes como responsável por prisões preventivas em massa, sem fundamentação individualizada ou tempo razoável de detenção,
e por decisões judiciais tomadas sem contraditório nem ampla defesa. Entre os episódios citados estão a detenção ocorridas no dia 9 de janeiro de 2023, quando mais de 1.400 pessoas foram levadas a um ginásio da Polícia Federal sob condições que, segundo o documento, seriam insalubres, com prisões baseadas em geolocalização ou proximidade dos locais dos atos e sem individualização das condutas. Além do STF, a Procuradoria-Geral da República, PGR, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Congresso Nacional e o presidente Lula são mencionados. Segundo o texto, a PGR teria sido omissa em agir contra os abusos do Judiciário, enquanto o Executivo teria adotado uma postura conivente a silenciosa diante da escalada autoritária promovida pelo Judiciário, estimulando uma narrativa oficial de que todos os manifestantes do dia 8 de janeiro são terroristas. Exatamente sobre isso, né? Nós sabemos que Alexandre de Moraes, em suas ações, em suas atitudes monocráticas e ditatoriais, colocou, tá, as pessoas em um caldeirão, em um bloco onde não houve a individualização das suas condutas, tá, muito bem como das penas, e tivemos também, tá, a violação do devido processo legal, sem ter aí as vítimas, que eu considero vítimas desse sistema, ao contraditório e ampla defesa como deveria ter sido realizada, né? Sabemos que os advogados por inúmeras vezes reclamaram sobre, né, o STF não disponibilizar aos advogados os autos que estavam, né, os seus clientes, para que eles pudessem ter ali acesso aos processos. E também, em suas defesas, nós sabemos também que o plenário virtual e aquele envio de vídeos ao Supremo Tribunal Federal era algo que muitos advogados alegaram que as decisões, assim que eles mandavam um vídeo de 30 minutos, as decisões eram praticamente dadas em 15, não tendo tempo hábil, inclusive, para analisar as defesas dessas vítimas do dia 8/1, pois são vítimas. Estiveram em um momento, como foi falado na matéria, em um campo de concentração. Aquele pátio da Polícia Federal pode ser considerado um campo de concentração como o de Auschwitz. Tivemos ali inclusos, tá? Não somente mulheres e homens juntos, mas idosos, crianças e também animais. Gente, foi algo assim, olha, realmente que saiu de total controle. Fora que sabemos que a polícia não deu ordem de prisão a estas pessoas que encontravam-se no acampamento ao colocá-las nos ônibus. Simplesmente colocaram elas nos ônibus e começaram a andar com elas e dando voltas e voltas, pois não havia decisão de fato para onde seriam levadas, e parece que inclusive as mulheres queriam fazer necessidades e precisavam fazer necessidades nos ônibus, com outras mulheres estendendo toalhas, estendendo lençóis para que suas partes íntimas não fossem vistas pelos homens. Então isso foi uma humilhação por completo. De fato, uma humilhação, fora, né, a gente saber que isso viola o direito humano, a dignidade humana, também tendo crianças no mesmo local, né, onde estavam ali adultos. Nós vimos, outro dia eu trouxe, tá, a imagem de uma criança falando, olha, hoje, aqui dia 9, dia 10, acho que era dia 9, no dia que ela fez o vídeo, dia 9 de janeiro, estou aqui eu com diversas pessoas nesse ginásio, não temos comida, estamos com frio, estamos com fome, estamos aqui assustados. A criança assustada, gente. Imagina uma criança passar por isso, uma criança ser presa. Uma criança, várias, né? Não era uma apenas, mas eram várias, foram presas. Isso viola. Se você me falar que isso não viola, tá? Qualquer que seja
a diretriz do parâmetro dos direitos humanos, eu falo que você está maluco, louco, tá? Isso por si só já coloca a atitude, tá, do Estado, tá, e inclusive do governo, porque o governo foi lá e falou: prendam todos, levem todos presos, e assim foi feito, e sem ordem de prisão. Por isso que existe também o questionamento do Estado ter não somente não levado preso, mas sequestrado aqueles cidadãos, pois não foi dado ordem de prisão. Então eles não sabiam que seriam presos, tá? Então, Alexandre de Moraes, fora as outras atitudes no decorrer do processo, inclusive com a morte do Clezão, que sabemos que Clezão encontra-se hoje em outro, né, em outro plano devido, tá, a negligência de não ter atendido a sua defesa, alegando que ele encontrava-se em estado completamente debilitado para estar naquele ambiente de prisional que não tinha as condições para tratamento sobre suas questões, né, de saúde. E ele veio falecer, tá, na mão de alguns que hoje possuem sangue nas mãos, tá? Então, vejam bem, essas denúncias estão sendo cada vez mais comuns serem feitas. Aqui a gente viu que a pessoa que fez a denúncia pede sigilo. Com certeza logo ficaremos sabendo quem é, mas sabemos que as coisas começam a tomar novos rumos. A Lei Magnitsky, por exemplo, né, Trump já está certo, a Lei Magnitsky ainda sairá no dia de hoje. A gente está aguardando aqui para saber, tá, o que vai ocorrer. Vejam só comigo aqui, olha, vou trazer essa próxima matéria aqui, ó, da Lei Magnitsky, né, que Eduardo Bolsonaro disse aqui, né, inclusive ele deixou claro que ela está mais perto do que nós imaginamos, mais perto do que nunca. Vejam só, em entrevista ao Oeste com Elas, o deputado licenciado comentou sua atuação nos Estados Unidos e a repercussão entre integrantes do governo Trump. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro comentou suas atuações nos Estados Unidos e os efeitos obtidos dentro do governo Donald Trump. Em entrevista ao Oeste com Elas, dessa sexta-feira, dia 25, ele disse que o Brasil está mais perto do que nunca. Olha, vejam, de ver a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A atuação de Eduardo, em conjunto com o jornalista Paulo Figueiredo e com o apoio de outras pessoas, procura apresentar os abusos do STF em episódios distintos. Existe um plantel de coisas que estão sendo feitas erradas no Brasil, afirma. Dentre elas, a prisão de Felipe Martins é um dos casos catalogados em uma das frentes com as quais Alexandre de Moraes vai ter que lidar. O deputado elogiou o assessor especial do governo, Jair Messias Bolsonaro, que ficou preso por 6 meses a mando de Moraes. Foi homem demais, convenhamos, disse o deputado. Segurou cadeia e conseguiu dar o recado ao sistema de que prefere sofrer injustiça a cometê-la. Muito bem, vou trazer aqui para vocês agora o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Americanas, que eu não quero expor as pessoas com as quais nós falamos, tá? Não por ser ilegal e etc, mas para preservá-las, porque a gente já conhece o nosso inimigo. Uma vez eles sabendo, né, quem são os nossos principais ativos aqui, eles vão vir para cima dessas pessoas, né? Então o caso Felipe Martins é um dos casos catalogados e é uma outra frente que o Alexandre de Moraes vai ter que lidar. O Alexandre de Moraes, ele tem a frente da censura da Rumble e da Truth Social, ou seja, ele comprou uma briga direta com uma empresa do presidente Trump. Eu jamais aconselharia alguém a fazer isso, né? Pô, isso daí está numa ação judicial em Tampa, na Flórida. Você tem a questão da Lei Magnitsky, que são as violações de direitos humanos, etc., que eu e o Paulo Figueiredo a gente leva adiante aqui, principalmente, outras pessoas contribuem também. E tem também essa questão do Felipe Martins, que é um crime federal. E já está provado que a entrada dele nos Estados Unidos ela foi falseada no sistema migratório norte-americano. Então, os detalhes exatamente eu não sei. Eu sei que os advogados do Felipe Martins estão colocando adiante essa questão dentro dos tribunais, porque é outra causa que está dentro da justiça, né? Eu acompanho o novo advogado do Felipe Martins, né, o Dr. Chiquini,
E ele tem feito, na minha opinião, um excelente trabalho, porque não adianta você querer argumentar tecnicamente com o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, uma vez provocado, ele mostra quem ele realmente é, né? O baixo nível, a várzea que está esse Supremo Tribunal Federal com o Alexandre de Moraes. E eu sei que isso daí certamente vai dar problema. Porque aqui nos Estados Unidos, vale aquela máxima, né, de pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então não existem motivos para você passar a mão na cabeça de um funcionário que falsificou os registros migratórios norte-americanos. E essa, inclusive, é uma bandeira do presidente Trump. Durante a eleição inteira, ele falou do queijo suíço, que são as fronteiras norte-americanas, e certamente agora, né, vai colocar o foco em cima disso. E aí tem a parte civil e a parte criminal do fato do Felipe Martins. Mas eu acho que os detalhes mais fidedignos, etc., quem pode trazer é o advogado dele, né, o Dr. Chiquini. Mas eu também já fiquei sabendo que isso não está mais no estágio de autoridade de baixo nível. Já chegou em gente grande dentro dos Estados Unidos e a gente espera que atitudes sejam tomadas. Lembrando, isso daí vai implicar Fábio Shor, vai implicar Alexandre de Moraes, vai implicar todo mundo que trabalhou com o caso do Felipe Martins. Porque é notório que ele nunca saiu do Brasil. E o Alexandre de Moraes e o Fábio Shor sabiam que ele nunca saiu do Brasil. E vale aqui um detalhe importante. O Felipe Martins, na primeira inserção dele nos sistemas migratórios norte-americanos, foram inseridos o seu nome escrito errado, não era Felipe, era Felipe, algo assim, e também com o seu número de passaporte antigo, que havia sido extraviado, ou seja, ele certamente não utilizaria esse passaporte para entrar nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Então, quando foi editado porque isso aí foi corrigido, tá? Eles botaram depois o nome correto e o passaporte correto. Quando essa edição para corrigir aconteceu, eu tenho quase certeza que era o mesmo momento em que o Fábio Shor estava aqui nos Estados Unidos para falar de cartão de vacina de Jair Bolsonaro, ou seja, história de pano de fundo, a história de cobertura dele. Isso daí aconteceu. Então, se isso for verificado, a gente dá a chance da dúvida aos nossos oponentes, né, aos nossos inimigos. Se isso se verificar, nós estamos falando de um crime federal seríssimo nos Estados Unidos. E isso daí dá cadeia séria. Ah, Eduardo, mas essas autoridades brasileiras moram no Brasil. Tá bom. Então não vão poder sair do Brasil. A gente sabe que o Brasil não extradita, né, brasileiro para o exterior. Mas vai dar problema e vai dar também a possibilidade de, uma vez ocorrendo a condenação dos Estados Unidos, trazer esse processo do Brasil para ser homologado e levar os responsáveis para a cadeia. O caso do Felipe Martins, ele apresenta inúmeras ilegalidades. Dentre elas, hoje o advogado Jeffrey Chiquini estava mostrando a planilha em que o STF tem se baseado, tá, da entrada do Felipe Martins no Palácio do Planalto, e mostrou, tá, que essa planilha ela não tem nexo e ela não tem uma raiz, tá? Ela é simplesmente uma planilha produzida, mas em 2024, tá bom? Mas ele foi atrás da planilha diante daquela lei de acesso às informações. Uma entidade, uma ONG, solicitou em 2023, tá? Foi 2023. Solicitou as informações sobre os acessos ao Palácio do Planalto, tá? E nesta planilha, que é uma planilha que foi fornecida pelo GSI, não se encontra o nome de Felipe Martins na data e no horário mencionado na planilha produzida em 2024. Então vejam só, estamos lidando com uma planilha produzida pelo STF, pela PGR. Será que é isso mesmo? Pois a planilha oficial que saiu no Diário Oficial de 2023, cedida a uma ONG, tá? Pela lei de acesso às informações, estava no Diário Oficial que não havia a entrada de Felipe Martins no Palácio do Planalto, nos horários, no dia e nos horários mencionados. Então, isso é algo extremamente grave. Entendam, isso é extremamente grave. E Jeffrey Chiquini disse que isso por si já mostra que está tudo completamente errado, tá? E que vai cair por terra todo o processo contra o Felipe Martins. Uma vez caindo por terra o processo contra o Felipe Martins, temos aí indícios, tá? Fortes indícios que outros processos venham cair também, tá bom? E mais, tá? Já existe nos Estados Unidos o nome de pessoas que estejam ligadas à inclusão do nome na imigração dos Estados Unidos, com a entrada dele no país
na data que foi mencionada. E muito estranho também, outra coisa, pessoal, é dizer que seria um crime ele ter entrado nos Estados Unidos, uma vez que ele não era investigado, uma vez que ele não estava com medida cautelar alguma imposta contra a sua pessoa. Então não há que se falar em crime, mas vejam só o nível, né, que nós nos encontramos de perseguição pelo judiciário a estas pessoas, né, a pessoas que estão ali ligadas a Jair Messias Bolsonaro. E essa questão que Eduardo trouxe, tá? O deputado Eduardo Bolsonaro nos trouxe aqui é que, uma vez sendo descoberto e provado que houve participação de agentes brasileiros, como o delegado da Polícia Federal, bendito por ele, entre outros, nós teremos aí pessoas com seríssimos problemas, podendo inclusive ser presas, tá? Podendo ser presas se saírem do Brasil, e mesmo se não saírem, parece que ainda existe uma questão de homologação que é feita nos Estados Unidos, onde pode ser que a gente tenha aí uma série de prisões realizadas, tá bom? Vamos aguardar, tá bom? Para que a gente possa ver o resultado desta ação que corre nos Estados Unidos da América neste momento. Me falando em Alexandre de Moraes, tá? Já com todo o medo que está sentindo, porque a coisa apertou pro lado dele, apertou pro lado dos ministros, parece que eles estão, tá, fora do Brasil, em consulado brasileiro, articulando, tá bom? Articulando para que possam ter suas contas bancárias ou algo no sentido, né, realizadas em outros países, estão buscando alternativas para o que está por vir, tá bom? E parece que essa notícia, tá, eu trago ela, tá, parece ser verdadeira, pois eu confio em quem eu vou trazer agora para que vocês vejam comigo o que ele tem a falar. Eu acredito fielmente nesta pessoa, pois ele, tá, é um dos grandes perseguidos aí pelo judiciário no Brasil. Vejam comigo. Alan dos Santos. Veja o que Alan dos Santos fala aqui. Junto com Alexandre de Moraes, lá no consulado brasileiro em Roma. Por que você quer ser embaixador em Roma, Barroso? São os dois lá, então? Não é só o imperador, não? Não. Barroso, por que você tá lá? Por que você quer ser embaixador em Roma? E a outra pergunta que eu tenho a fazer pro Alexandre de Moraes é o seguinte. Alexandre de Moraes, por que você tá conversando com o Daniel Valente Dantas, o banqueiro? Por que você tá querendo fazer conta nos Emirados Árabes? Na verdade é Dubai, né? Diz pra mim, por que, o Alexandre de Moraes? Diz pra mim aqui, faça um corte disso e eu quero a resposta. Por que você tá querendo fazer conta em Dubai? Com o Daniel Dantas, o banqueiro. Por que, Alexandre de Moraes? A hora que você responder a essa pergunta, eu vou ficar bem feliz. Pode continuar o programa. Cassino! Todos nós ficaremos felizes, São né? duas perguntas, né? Só pra lembrar, né? Esse é o Daniel Dantas. Eu quero saber o que o Alexandre de Moraes tá fazendo Isso é com uma esse flor baiano. de formosura também. Flor de formosura. Alexandre de Moraes tá conversando. É uma pessoa maravilhosa. Alexandre de Moraes, bota a câmera aqui. Como quase todo banqueiro, né? Faça fact-checking, Alexandre de Moraes, e diga que eu estou mentindo. Diga que eu estou mentindo, porque eu tô doido pra provar. Alan dos Santos, ele não perde a oportunidade, muito bem, grande jornalista. Sabemos que Alan dos Santos é um dos grandes jornalistas que nós temos no país, tá? Está exilado nos Estados Unidos, porque é uma das sanhas de Alexandre de Moraes. Agora, essa pergunta não cala, né? O que Alexandre de Moraes está fazendo no consulado do Brasil? E o que ele está procurando, e por que ele está procurando abrir uma conta em Dubai? A resposta a gente imagina, né? Quais seja. Pois Lei Magnitsky está para cair no dia de hoje. A Lei Magnitsky está para ser declarada no dia de hoje. Estamos todos aqui ansiosos, aguardando. Talvez neste momento que eu estou aqui gravando, pode ser que ela caia.
Eu vou até ficar de olho aqui enquanto nós estamos produzindo a nossa matéria, pois qualquer minuto ela vem e aí vai descer o porta-aviões em Brasília, no Lago Paranoá. Aí sim, aí o que eles sempre negaram e sempre acusaram, né, de bravata, ser uma grande bravata, eles vão ver que as suas risadas, elas foram em vão, pois o porta-aviões está em Brasília. Bom, o porta-aviões está em Brasília, acredito eu que ele está ali, eu acho que muita gente ainda não viu, mas eu acredito que ele já está em Brasília, tá? Vamos aguardar as próximas notícias para que a gente possa trazer para vocês em última hora. Mas temos, falando, né, a respeito de porta-aviões, né, dos Estados Unidos da América, Donald Trump vai fazer, tá? Donald Trump vai fazer hoje uma declaração de emergência sobre as tarifas impostas ao Brasil. E acompanhe comigo esta matéria. Trump prepara a declaração de emergência como nova base legal para taxar o Brasil, diz a agência. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está preparando uma declaração de emergência como nova base legal para impor tarifas sobre o Brasil. Relatou nesta sexta-feira, dia 25, a agência Bloomberg, citando como fontes pessoas informadas sobre o assunto que não foram identificadas na reportagem. Segundo a matéria, ainda não há uma decisão final sobre a medida que estaria sendo avaliada como necessária para impor a taxa de 50% sobre importações de produtos do Brasil, ameaçada por Trump, já que os Estados Unidos têm um superávit comercial com o país sul-americano. Uma das fontes de Bloomberg disse que representantes do escritório do representante comercial dos Estados Unidos informaram sobre os planos para uma declaração de emergência separada relacionada ao Brasil em reuniões com funcionários do Congresso americano esta semana. Temos também, não somente as imposições e as taxas que estão vindo dos Estados Unidos de 50%, mas como também algo que se tornou uma grande surpresa para o Brasil, principalmente para o Lully, né? Para o pudim de cachaça, temos aqui também esta notícia do dia de hoje. Venezuela decide cobrar tarifas do Brasil que podem ir a 77%. Agora, eu te pergunto, você vê algum esquerdista falando, né? Soberania nacional, falando, né, fora Maduro, né? Maduro, você não, o Brasil é nosso. Você vê algum esquerdista fazendo isso? Eu não vi até o momento. Se você viu, por favor, mande para mim, tá? Mande nas mensagens que a gente conversa, mas até o momento eu não vi, tá? E Lula também, o governo está calado diante dessas imposições venezuelanas do narcoditador, tá? Nicolás Maduro. País comandado por Nicolás Maduro, aliado de Lula, né? Pô, que aliado bom, né? Esse é um bom aliado. Adotou medidas sem negociar previamente e decisão vai afetar a economia de Roraima. A Venezuela começou a cobrar tarifas que variam de 15% a 77% sobre produtos brasileiros, mesmo nos casos em que, pelas regras do Mercosul, deveria haver isenção mediante representação de certificado de origem. A explicação foi confirmada ao Poder 360 pela Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria do Estado de Roraima. A Câmara disse que havia uma isenção às tarifas cobradas, que seriam semelhantes aos impostos de importação brasileiro. Agora, a isenção foi reduzida e as empresas que vendem a Venezuela pagarão mais caro. A medida teria sido adotada sem aviso prévio. Ainda não está claro se a cobrança ocorreu por erro burocrático ou se foi decisão do governo venezuelano. E a informação foi divulgada hoje pela Folha de Boa Vista, de Roraima.
O governo de Roraima disse nesta sexta-feira que entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores de Luiz Inácio Lula da Silva sobre as tarifas. O time do governador Antônio Denário, do PP, afirmou em nota que as taxas venezuelanas podem afetar as exportações do estado que faz fronteira com o país. Abre aspas, a Venezuela é atualmente o principal parceiro comercial de exportações do nosso estado, sendo responsável por mais de 70% da movimentação externa registrada nos últimos anos. Fecha as aspas. Além do Itamaraty, o governo estadual declarou que está em contato com outras autoridades federais para debater o tema. Pronto, é isso aí. O amiguinho chavista de Luiz Inácio Lula da Silva vai taxar em até 77%, já está taxando, tá? Está taxando já em até 77%. A Venezuela, ela tem se tornado cada vez mais uma ameaça para o Brasil, tá? Como o Brasil é uma ameaça para os Estados Unidos, uma ameaça de segurança nacional já. Esse é o ponto. Mas a Venezuela tem se tornado uma ameaça também no campo militar. Hoje a Venezuela é detentora de uma das tecnologias que ninguém na América Latina possui, que é de drones, que são a fabricação de drones de guerra iranianos. Aqui no nosso vizinho Venezuela temos uma grande fábrica que produz milhares de drones de guerra para o Irã. Temos a Venezuela importando agentes do Hezbollah para a América Latina. O Irã vem fazer treinamento de guerra juntamente com as equipes militares, com a força militar venezuelana, aqui na América Latina. Temos armamentos que são enviados do Oriente para a América Latina, para a Venezuela. Venezuela quer invadir esse equibo. Já anexou o território em seus documentos, em seu mapa. E uma das únicas formas deles passarem é passando ali, justamente pelo estado de Roraima. As frentes militares da Venezuela têm estado muito constantemente na região fronteiriça. E o Brasil está com seus equipamentos de guerra praticamente posicionados no centro-oeste e no sudeste. Nós estamos completamente desorganizados, haja inclusive uma invasão da Venezuela. Agora, o governo Lula tem que lidar com mais esse tarifaço, mas vindo, tá? De seu amiguinho chavista Nicolás Maduro. Isso aí, quero ver algum esquerdista levantar bandeira como levantaram para Donald Trump. Mas não para por aí não. Nós temos aí agora a OTAN também aplicando taxas e uma tarifação, que é uma sanção secundária, né, para os países que vêm comprando diesel da Rússia. Inclusive, a OTAN já mencionou em matéria recente que o Brasil está financiando o sangue, tá, na Ucrânia, financiando os ataques, a guerra Rússia e Ucrânia, favorecendo a Rússia continuar no seu embate e nos seus ataques contra a Ucrânia. A OTAN já deixou muito claro que se o Brasil, Índia e China continuarem comprando diesel e derivados petrolíferos da Rússia, serão taxados em até 500%. Inicialmente será de 100%, podendo chegar a 500%. Então a OTAN e outros países, os países aliados da OTAN, estão contra o Brasil. E logo teremos novas
sanções ou até mesmo tarifações dos países que fazem parte do eixo da OTAN. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva vem falando em jogo com os Estados Unidos, como se ele tivesse tamanho para jogar com Donald Trump, enquanto ele vem ameaçando os Estados Unidos, enquanto nós temos agentes brasileiros falando que Lula falando que estamos numa guerra, é algo gravíssimo com os Estados Unidos, é onde logo, logo nós veremos o Brasil ter tarifações muito maiores do que 50%. Esses 50% eles são apenas o início e o aviso de Donald Trump. Inclusive, ele se negou já a falar, tá, com o Itamaraty. Ele negou e proibiu que houvesse o diálogo, pois ele considera que Luiz Inácio Lula da Silva é um inimigo e ele vem querer prejudicar o país norte-americano, os Estados Unidos da América. Então Donald Trump já não vai ceder mais enquanto não houver por parte do Brasil entendimento de que Alexandre de Moraes e todo o Congresso agora devem aceitar a anistia e parar com as injustiças que eles vêm cometendo contra Jair Messias Bolsonaro e contra a direita no Brasil, inclusive os apenados do 8 do 1. E é sobre isso que nós vamos trazer aqui para vocês agora. Eduardo Bolsonaro não pode ser usado como desculpa para esse governo incompetente que não consegue ter acesso à Casa Branca. Eu já falei isso algumas vezes. A resolução do problema, Clarissa, está aqui no Brasil, mais uma vez. Se a gente fizer o nosso dever de casa, acaba a sanção no mesmo dia. Se a gente fizer eleições com o Jair Bolsonaro nas urnas, não tem mais nenhum problema do Brasil, não vai ter mais essa qualificação da maior democracia do mundo, nos colocar e nos tratar como se fôssemos Venezuela. Isso é muito triste, isso não pode ser desconsiderado em todo esse contexto, porque a gente está caminhando para isso. Porque o Alexandre de Moraes, ele, quando fica coagido, ele faz o que ele fez agora, ele simplesmente releva uma coisa que ele interpretou que seria o descumprimento das medidas cautelares que ele impôs ao Jair Bolsonaro. E até quando a gente vai ficar nessa? O Alexandre de Moraes faz o que dá na cabeça dele, ele acorda um dia de bom humor, ele acorda um dia de mau humor, independente de fundamentação, ele faz o que ele quiser, ele prende quem ele quiser. Como ele retornou para a cadeia, uma senhora agora de 72 anos, que estava no Pilates com tornozeleira eletrônica, deu um problema na tornozeleira, ela informa o Alexandre de Moraes que foi um problema, que ela não teve intenção de descumprir essa medida cautelar e botou a mulher de volta no presídio. Quem é que não se indigna com um negócio desse? O Alexandre de Moraes precisa de um tratamento psiquiátrico urgentemente. Quem é da família do Alexandre de Moraes? Faça uma internação compulsória com ele, porque ele não está em condições mentais mais de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa obsessão que ele tem em querer ser o ditador do Brasil tem que ter um fim em algum momento. Isso aqui é um pedido, né, uma súplica que eu faço a vocês da imprensa, que nos ajudem a resgatar a normalidade no Brasil, que nos ajudem a resgatar a democracia que foi sequestrada pelo Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Como eu havia dito, enquanto Alexandre de Moraes, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva e todo o seu desgoverno não entenderem que o Brasil precisa restabelecer a sua democracia, restabelecer a sua liberdade, Donald Trump não vai abrir mão das ações, das taxas impostas ao país. Inclusive, Alexandre de Moraes agora, nesta sexta-feira, poderá receber a qualquer momento o aviso da Lei Magnitsky, por isso ele já está lá em Roma, como vocês viram a matéria do Alan dos Santos, dizendo que ele já está negociando para abrir conta em Dubai, está lá junto com o Barroso. Parece que os filhos do Barroso também já estão no consulado nos Estados Unidos tentando obter a cidadania norte-americana, o Green Card. Então, os ministros começam a se movimentar porque entenderam que o assunto é sério e não vai parar enquanto eles não entenderem que as ações deverão ser
reversa o que eles fizeram. Eles deverão voltar atrás. Caso contrário, tudo só tende a piorar para eles, tá? E Felipe Martins é um caso emblemático dentro deste caso que nós estamos tendo no momento no Brasil. É um caso emblemático de injustiça. Um homem que passou 10 dias numa solitária, um homem que foi preso sem justificativa, um homem que negou delação, manteve-se com a sua verdade, preferiu a verdade do que a mentira, preferiu a sua prisão do que ser injusto com pessoas que poderiam ser prejudicadas e muito com uma delação mentirosa, como fez Mauro Cid. E Felipe Martins se tornou no Brasil um ícone disso tudo. E é sobre isso que nós vamos falar. Felipe Martins vira símbolo de resistência da direita contra Moraes. Depois de prestar depoimento à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, ontem, dia 24, o ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, tornou-se um novo símbolo da direita contra a atuação do ministro de Alexandre de Moraes na condução do julgamento das ações da suposta trama golpista e dos atos do dia 8 de janeiro. A repercussão mostra mobilização em torno do nome de Martins, com expressão como hashtag FreeFelipe, circulando amplamente entre apoiadores. Ele é exaltado por líderes políticos como uma figura corajosa que permanece firme diante das medidas judiciais que sofre. Martins vem sendo apresentado por aliados como vítima de perseguição política. O advogado de defesa Jeffrey Schickini destaca que Martins foi tratado com rigor extremo, inclusive sendo colocado em isolamento com visitas restritas. Ainda assim, segundo Schickini, o ex-assessor presidencial mantém sua convicção e contribui para desmontar o que chamam de farsa da trama golpista, que envolve Bolsonaro. Ele ressalta que tanto Martins quanto Bolsonaro são inocentes das acusações que lhes imputam. Felipe Martins realmente se mostrou aí, é um ícone de coragem, um ícone de hombridade. Ele até o momento se manteve da mesma forma, ele segurou, como disse Eduardo Bolsonaro, a cadeia, segurou todas as pressões que foram impostas para que ele mentisse, também segurou, tá, a tortura, pois colocar um homem, um ex-assessor do presidente em uma solitária por 10 dias, sem poder sequer, tá? Ele não tem visto a sua filhinha, tá? De 2 anos. Ele tem estado realmente em um estado de tortura por completo. É essa palavra que a gente pode utilizar, não existe outra palavra para o que ele está vivendo. Ele tem vivido uma tortura, mas mesmo assim ele tem se mostrado firme e fiel às suas convicções. Vejam um vídeo que eu vou trazer para vocês da oitiva de Felipe Martins e o que ele fala. E por que você não delatou? Porque não havia o que delatar. Não havia o que delatar. Primeiro, não havia o que delatar porque eu não tomei contato com esses fatos. Eu não conhecia, para mim são totalmente estranhos ao meu conhecimento, reuniões, discussões. E segundo, porque tudo que eu testemunhei naquele período, tudo que eu testemunhei, por exemplo, nas conversas que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, foi um homem preocupado com o país, um homem que estava preocupado com o que podia acontecer diante daquela situação, preocupado, inclusive, com a evolução social que poderia vir da forma como as coisas estavam ocorrendo naquele momento. Eu me recordo, inclusive, que o presidente, expressando como, preocupação, ele se lembrou do seguinte fato. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff é reeleita e uma semana depois tem início as manifestações
que acabam no impeachment dela. Uma semana depois, o sul, sudeste do país, depois o nordeste, todo o país, começam a fazer movimentos pelo impeachment da Dilma Rousseff. Evidentemente, aquilo já vinha de uma grande instabilidade trazida pelo governo, problemas econômicos, mas aquilo, evidentemente, trouxe instabilidade para o país. Então, o presidente estava preocupado com coisas dessa natureza. Se naquele momento, com a reeleição da Dilma Rousseff, em uma semana, os grupos se organizaram para fazer o impeachment, agora talvez possa haver coisa muito pior, porque as pessoas na rua, e não era esse talvez o sentimento do presidente Bolsonaro, mas as pessoas na rua expressavam um sentimento de injustiça, um sentimento de que havia algo errado. Então, era essa a preocupação do presidente Bolsonaro, foi isso que eu testemunhei, em muitas ocasiões, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro, a pedido de um dos filhos dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, onde a esposa dele trabalhava, onde ele estava ali acompanhando o nascimento da filha dele, e ele me pedia, poxa, vai ver como está meu pai não está bem, está com problemas de saúde. Quando eu ia conversar com o presidente, tudo que eu via era um homem preocupado com o Brasil. Então, jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então, eu jamais me dignaria a fazer isso. E deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar e não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que... Que forte isso, hein? Muito forte e emblemático. Felipe Martins realmente tem sido um símbolo de resistência, de coragem e também de hombridade. Certo das suas convicções morais e espirituais, ele se negou a todo momento a ceder ao sistema o que eles queriam. Como o Cid fez, né? Você vê que é um homem comum, não é um militar, treinado para passar por nada relacionado, né, a pressões psicológicas, pressões nesse sentido, inclusive físicas, né? Pois você ficar numa solitária durante 10 dias, psicologicamente, fisicamente, é péssimo isso, né? Imagina só o que esse homem não passou, tá? E encontra-se preso, que é outra, já por si, né? Somente a prisão já é algo que a gente verifica que ele tem sido duro e firme nas suas convicções. Felipe Martins está de parabéns, é um exemplo para todos nós de como deve se agir. Preferir a injustiça a si do que ele cometer a injustiça a outro. Muito, muito válido isso, muito bacana, tá? Mas enquanto Felipe Martins é digno de suas condutas, não podemos falar o mesmo de Luiz Inácio Lula da Silva. Olhem aqui comigo, Lula impediu Itamaraty de atuar em crise de tarifaço, diz jornalista. Isso aqui é extremamente grave. Sabemos que Luiz Inácio Lula da Silva o tempo inteiro tem favorecido que essa ruptura seja realizada pelos Estados Unidos com o Brasil, uma vez que ele vem impedindo Itamaraty de atuar e vem atacando Donald Trump. Cláudio Humberto, da Rádio Bandeirantes, disse que o petista nunca se preocupou com os impactos do imposto sobre a economia brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva impediu os diplomatas do Itamaraty de atuar na crise que envolve o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são do jornalista Cláudio Humberto, da Rádio Bandeirantes. De acordo com o jornalista, o petista nunca se preocupou com os impactos do imposto na economia brasileira e na supressão de empregos. Humberto afirma que Lula só pensava em tirar proveito da briga com Trump para reverter a ampla desaprovação nas pesquisas.
Ministro do governo viaja à Europa um dia depois do anúncio do tarifaço. A omissão do Itamaraty coincidiu com a viagem do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, à Croácia. A ida à Europa ocorreu um dia depois de o petista receber a carta de Donald Trump. Evidentemente, Luiz Inácio Lula da Silva parece estar querendo uma ruptura por completo. Tentou trazer também este valor nacionalista à sua pessoa, o que nunca fez, ao Partido dos Trabalhadores, aproveitando esse momento, querendo dizer que o Brasil é tão importante para ele, tão importante que ele defende com unhas e dentes, está disposto a qualquer guerra, mesmo que o Brasil venha se explodir. Então isso não é uma atitude inteligente de forma alguma. Isso é uma atitude que, se não for proposital, é uma atitude completamente insana. E eu não acho que o Lula seja insano. Pelo contrário, ele é muito inteligente no que ele faz. E ele está fazendo como Venezuela e Cuba fizeram no passado. Eles se aliaram às ditaduras como União Soviética, Rússia, agora recente, China, Irã, Coreia do Norte. Então, assim, são Nicarágua. Então, a gente está vendo que ele tem feito uma movimentação proposital para poder implementar o seu regime socialista, do qual ele tanto queria, como falava-se já na década de 90 no Foro de São Paulo. E uma das formas para isso ser realizado é você começar a afastar e tornar a grande democracia, que é os Estados Unidos, em um inimigo, ou mostrar para os seus cidadãos que quem é o inimigo são eles, são imperialistas. É isso que ele quer mostrar. Fazer com que a população abrace a sua ideia com um falso discurso nacionalista, que nunca foi, fazendo com que os Estados Unidos pareça ser o inimigo e o grande vilão da história. E não ele, que procura desdolarizar a moeda nas relações comerciais. Não ele que vem se aliando às ditaduras pelo mundo afora. Não ele que vem fazendo com que outros países queiram abraçar a ideia de que os Estados Unidos deva ser derrubado. Por isso, o Brasil já se tornou um caso visto pelos Estados Unidos como uma ameaça à segurança nacional. Por isso, Donald Trump não quer sequer conversa com o Itamaraty, não quer dialogar com o Brasil, pois ele sabe muito bem que as intenções de Luiz Inácio Lula da Silva é colocar seu país abaixo. Agora vamos aguardar que a Lei Magnitsky apareça e chegue para aterrissar no Lago Paranoá com seu porta-aviões, pois daqui em diante as coisas vão começar a mudar. Já estão mudando e a pressão vai vir forte. Eu trouxe para vocês no início dessa matéria o deputado federal Hélio Negão, que está acampado lá na Praça dos Três Poderes. Vocês viram, né? Vou ver se eu dou um pulinho lá agora para que a gente possa trazer a matéria ao vivo para vocês, mostrando e conversando com o deputado.
sobre esse manifesto. Vamos ver o que eles têm a nos falar. Quero trazer para vocês, quero que vocês vivenciem esse momento de perto, uma vez que eu sei que muitos, Brasil e mundo afora, que estão nos assistindo nesse momento, não podem estar. E eu faço questão de trazer para vocês a matéria em primeira mão, para que vocês possam verificar comigo aqui o que está ocorrendo agora na Praça dos Três Poderes. Então, diante disso, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal, para que você receba esses avisos, tá? Para que o YouTube te notifique que nós estaremos no ar. E também, claro, né, pedir para você aqui, ajude o canal. Nós somos independentes, precisamos da ajuda. A direita precisa ajudar, tá? Nós sentimos que muitos não têm ajudado. Isso tem sido uma crítica que eu faço, tá bom? Muitos não ajudam e nós aqui estamos fazendo um trabalho levando a informação com seriedade e com verdade para vocês, tá? Então, peço que ajudem aqui, ó, o canal, ajude o canal, pixvictorpix@gmail.com. Não deixe de ajudar. A direita precisa começar a acordar. Nós somos independentes, estamos fazendo um trabalho que hoje os veículos de comunicação, a antiga mídia, a antiga velha mídia aí, não faz. Eles passam o que o governo quer. Eles não passam o que é a verdade. Nós estamos mostrando a verdade. Eles não passam que o Hélio Lopes está lá na Praça dos Três Poderes, eles não passam os bandeiraços, as manifestações, eles não passam as matérias que falam sobre as injustiças e atropelos constitucionais e jurídicos que Alexandre de Moraes vem cometendo. Ou seja, vocês estão tendo acesso ao que existe de verdade, sem filtro. Então, por favor, ajude o canal, não deixe, tá? E nós já nos vemos em breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.